Não foi fraco, fala glória a Deus. Levanta a sua Bíblia para o céu, o seu aparelho que você for usar para meditar na palavra comigo nessa noite. Irmãos, eu não acredito, eu falo isso aqui muito com vocês, mas eu quero ativar o seu coração nessa noite, porque eu creio que é um espírito de avivamento nesta casa. Não. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, o Espírito Santo de avivamento está nesta casa, nesta noite. Alguém dá glória a Deus comigo? Olha para cá, levanta a sua Bíblia para o céu comigo, o seu aparelho. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco. Eu creio, ó Deus, que a unção, o poder do avivamento está nesta casa e já está sendo derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, trabalha de uma maneira tremenda, poderosa e especial no coração, na alma, no espírito de cada um dos teus servos, cada uma das tuas servas. Ó Deus, eu repreendo qualquer espírito de distração, de desconforto, qualquer empecilho, atrapalho, ó Deus, a compreensão da tua palavra. Que o teu povo receba graça, conhecimento, sabedoria, libertação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos dizem amém. Pode assentar no seu lugar comigo, fica à vontade. Amém. Nessa noite eu quero compartilhar com você, e eu quero conversar com você sobre o avivamento. Ou não, está faltando glória a Deus. Hoje à noite eu quero falar com você, quero ministrar o seu coração sobre o avivamento. Avivamento. Olha para mim. Se engana quem pensa que avivamento é coisa do Novo Testamento. Se engana quem pensa que avivamento só aconteceu em Atos 2, quando eles estavam reunidos numa mesma casa e de repente ouviu-se um vento encheu aquela casa e foram distribuídas línguas de fogo. Olha para mim, avivamento é muito mais do que os dons do Espírito, avivamento é muito mais do que uma emoção, avivamento é muito mais do que um sentimento, do que um calor, do que um fogo, do que aquela coisa tão gostosa que a gente sente quando nós estamos aqui. Presta atenção, avivamento é muito mais do que isso. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é o poder de transformação que o Espírito Santo opera em você, e a partir do momento que você é transformado, Deus começa a te usar para transformar outras pessoas. Pastor Júnior, o que é avivamento? Avivamento é quando Deus enviou o seu Espírito e o Espírito de Deus te encheu de vida, você foi avivado. Ou não, fala glória a Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram avivadas. Pessoas que foram o quê? Avivadas. Pessoas que estavam mortas. Mas pastor, mortas fisicamente? Não, mas mortas emocionalmente, mortas espiritualmente, mortas nos relacionamentos, mortas nos projetos, mortas nos sonhos. Pessoas que estavam mortas e Deus enviou o seu Espírito, e quando o Espírito de vida do Senhor entrou naquelas pessoas, elas que antes estavam mortas, agora passaram a viver, elas foram avivadas. Eu tenho certeza que aqui tem gente também que um dia estava morto, mas foi avivado para a glória do Senhor Jesus. Quem já recebeu aqui espírito de vida da parte de Deus? Diga glória a Deus. Eu estava morto, mesmo vivendo, mesmo caminhando, mesmo trabalhando, mesmo comprando, mesmo vendendo, andando por aí fazendo as minhas coisas, mas andando, vivendo morto. Mas quando o espírito de vida de Deus entrou na minha vida, eu fui avivado. Quantos querem ser avivados nessa noite aqui? Diga amém. Está fraco. Quantos querem ser avivados aqui nesta noite? Diga amém. Hoje à noite quero compartilhar com você sobre 3 sinais de um verdadeiro avivamento. Repete comigo em voz alta: 3 sinais. Vamos lá, levanta a mão comigo, vamos lá? Fala comigo, diga lá: 3 sinais de um verdadeiro avivamento. Há algumas coisas que acontecem. É possível você perceber os sinais para identificar se uma pessoa está pronta para receber o avivamento. O avivamento é muito mais do que simplesmente o preenchimento com o Espírito Santo. O avivamento é muito mais do que isso.
O avivamento é a vida de Deus fluindo a partir de você e tocando a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Avivamento. Olha para cá. Tem 3 sinais. Tem 3 coisas que me mostram que um avivamento realmente é verdadeiro, que está acontecendo um verdadeiro avivamento. Qual é a primeira? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Neemias capítulo 1, verso de número 3. Neemias 1:3, a Bíblia diz assim: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Levanta a sua cabeça. O primeiro sinal para sabermos que uma pessoa está pronta para viver um grande avivamento, o primeiro sinal que nos mostra que uma pessoa está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, na circunstância ideal para receber o avivamento, o primeiro sinal chama-se crise. A crise é o lugar ideal para recebermos um avivamento. Fala glória a Deus. Olha para cá. Neemias estava passando um momento de muita dificuldade na sua vida. Neemias era um israelita, era um servo de Deus, mas que havia sido tirado da sua terra, havia sido tirado do meio do seu povo, havia sido levado para uma terra estrangeira, um lugar que ele não conhecia, um povo, uma língua, uma religião, uma cultura completamente diferente, contrária a dele. Ele foi levado para ser escravo naquela terra, e ele estava ali agora trabalhando no palácio do rei, servindo ao rei. Olha para cá, Neemias havia perdido muita coisa, havia perdido a sua família, havia perdido a sua terra, havia perdido a companhia das pessoas que ele tanto amava e que ele conheceu a sua vida inteira. Neemias foi tirado da sua terra, foi levado para um outro lugar. Neemias perdeu tudo, mas Neemias não perdeu o espírito de vida que estava dentro dele. Por que eu estou dizendo isso? É que às vezes a gente pensa que para ser cheio da vida de Deus, todas as coisas na nossa vida têm que estar bem, que a gente tem que estar com tudo acontecendo de uma maneira assim perfeita, de que todas as coisas têm que estar acontecendo assim, sabe, de uma maneira maravilhosa. Aí você sente assim, que tem um espírito de vida, que Deus está fluindo, que Deus está trabalhando na sua vida. Mas com Neemias não foi assim. Neemias estava em uma situação difícil, e para piorar, presta atenção, e para piorar, Neemias recebe uma má notícia. Neemias está lá e de repente alguém chega para ele e fala: Neemias, nem te conto. Neemias, nem te conto o que aconteceu. Conta, não conto, conta. Já percebeu que é assim com a gente? Quando uma pessoa vem nos dar uma má notícia, ela já vem assim com a cara preocupada, às vezes com a mão na cabeça, e fala: ai meu Deus, como é que eu vou te contar isso? Nem sei como é que eu te conto isso, acho que eu não vou nem falar nada. Mas conta logo, o que foi que aconteceu? Falaram assim para Neemias: Neemias, a sua cidade foi invadida. Os muros da sua cidade foram derrubados, as portas da sua cidade, Neemias, foram queimadas, o seu povo, Neemias, foi humilhado. Já percebeu que conosco também é da mesma maneira? Tem dias que parece que a gente levanta e as más notícias começam na nossa vida logo cedo. Às vezes o telefone toca e a primeira coisa que você ouve logo de manhã cedo é uma má notícia. E as más notícias, elas têm esse poder sobre nós. As más notícias, elas têm o poder de nos abater. As más notícias, elas têm o poder de fazer com que a gente fique, sabe, cabisbaixo, meio assim, meio... Sabe como a gente fica quando a gente está esperando uma coisa boa vir, mas às vezes o que vem é uma coisa tão ruim. Neemias estava lá, trabalhando, e de repente chega para ele uma má notícia. Quero dizer para você aqui nessa noite, se você está enfrentando um momento de crise
nas suas finanças, se você está vivendo um momento de crise na sua família, se você está vivendo um momento de crise no seu casamento, se você está vivendo um momento de crise até na sua vida espiritual, deixa eu te dizer, a tua crise é o lugar ideal para acontecer um grande avivamento. Você pode estar vivendo hoje, quem sabe, o momento mais difícil da sua vida, mas na hora mais difícil é a hora que mais você vai ver Deus operando de uma forma poderosa em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Neemias percebeu que o lugar da crise era a hora de acontecer um grande avivamento. Para cá, às vezes eu fico observando como algumas pessoas, elas ficam meio em crise espiritual. Eram aquelas pessoas que fluíam na presença de Deus, eram aquelas pessoas que oravam com facilidade, eram aquelas pessoas, sabe, que você via todo o tempo elas interessadas, demonstrando fome, sede pelas coisas de Deus. As pessoas estavam sempre, aquela pessoa que estava sempre envolvida com as coisas do Senhor. Aí de repente veio uma má notícia, de repente aconteceu alguma coisa, e a pessoa agora fica, sabe, em crise, desacreditando, dizendo assim, não sei não, acho que eu não vou mais nessa igreja não, não sei não, acho que não estou sentindo mais a presença de Deus, não sei nem se eu creio tanto assim não sei nem se eu tenho tanta certeza assim, se Deus me ama, eu não sei nem se Deus realmente tem um plano, tem um propósito na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus, o lugar da sua crise será o lugar do seu maior avivamento. Não precisa responder com a sua mão não, mas todos nós aqui, queridos, chegamos muitas vezes em situações da nossa vida em que nós nos sentimos literalmente no fundo do poço. Todos nós aqui, muitas vezes, podemos nos sentir rodeados pelas más notícias. É coisa ruim acontecendo no trabalho, é coisa ruim acontecendo dentro de casa, é coisa ruim acontecendo no seu interior, é coisas ruins acontecendo em toda a sua volta. Deixa eu declarar algo de Deus sobre a sua vida. O seu lugar de crise será o lugar onde você vai experimentar um mover poderoso de Deus na sua direção. Você crê nisso? Fala glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aonde é que a luz é mais necessária? Aonde existem muitas trevas. Qual é a hora, querido? Presta atenção. Qual é a hora que nós precisamos do espírito de vida, do olha o nome, avivamento. Que hora que nós precisamos ser avivados? É quando a gente já está cheio de vida? Não, mas é quando a gente já está quase meio morto. É naqueles momentos, é naquelas horas aonde as trevas estão se avolumando, estão crescendo na sua vida, na sua casa, ao seu derredor. É naquele momento onde você sente a luz de Deus, parece que ela está apagando e as trevas estão crescendo na sua vida. A tristeza está aumentando, a dificuldade em orar está aumentando, a dificuldade de congregar, dizer, acho que eu não vou hoje não, estou meio desanimado, não sei se eu vou na igreja, se eu fico em casa. É nessas horas em que você precisa lembrar, na minha hora de crise, é a hora que o espírito de vida vai entrar dentro de mim, e eu que estava quase morto, serei avivado. O meu casamento, as minhas finanças, os meus relacionamentos, tudo que estava morto na minha vida, vai receber espírito de vida, e vai acontecer avivamento. Você crê nisso? Fala glória a Deus. De modo que você não deve ter medo das crises, de modo que você não deve ter medo das adversidades. Na hora das suas grandes crises, você vai ver Deus fluindo de uma maneira grandiosa na sua vida. Fala glória a Deus. O segundo sinal de um verdadeiro avivamento. Pastor, como é que eu sei que um avivamento é necessário? Como é que eu sei que o avivamento é verdadeiro? Vai lá comigo, Neemias capítulo 2, verso 5. Diz assim: e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O segundo sinal de um verdadeiro avivamento
chama-se decisão. Qual é o nome? Qual é o nome? Olha para cá. Deus não trabalha com pessoas indecisas. Deus não trabalha com pessoas que não sabem o que quer. Deus trabalha com pessoas que são decididas. Neemias recebe a notícia da crise. Ô Neemias, teu povo está humilhado, tua cidade foi destruída, a situação lá está bastante difícil. Mas Neemias, a Bíblia diz, ele chorou, ele ficou triste, ele ficou cabisbaixo por causa das más notícias que ele recebeu. Ele ficou abatido por um tempo. Mas olha que coisa gloriosa. Quem tem espírito de avivamento compreende que não adianta nada você ficar chorando pelo que já aconteceu. Não adianta nada você ficar desanimado pelas coisas que não deram certo na sua vida até hoje. Não adianta nada você ficar, abatido por causa dos problemas que você anda enfrentando. Quem tem espírito de avivamento deve compreender que Deus começa a transformar a sua história quando você toma uma decisão. E qual foi a decisão de Neemias? Neemias, ele enxuga as suas lágrimas. Hoje à noite eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, está na hora de você enxugar as suas lágrimas e tomar uma decisão. Neemias, faltou glória a Deus mais forte, fala glória a Deus. Neemias enxuga as suas lágrimas e ele diz assim: se a situação lá na minha terra está difícil, se o meu povo lá está sofrendo, alguém tem que fazer alguma coisa, e esse alguém sou eu. Neemias foi decidido, e quem é decidido toma iniciativa. Quem é decidido não fica esperando pelos outros. Quem é decidido, quem tem espírito de avivamento aqui, diga amém. Acho que diminuiu. Quem tem espírito de vida aqui, diga amém. Quem tem espírito de vida, quem tem espírito de avivamento, ele não fica esperando os outros fazerem, mas ele diz: se tem alguém precisando de ajuda, eu vou lá ajudar. Olha para cá. Seria muito fácil para Neemias. Olha para mim. Neemias era escravo, Neemias estava longe da sua terra, mas Neemias estava dentro do palácio do rei. Ora, queridos, presta atenção nisso. Neemias estava longe da sua família, Neemias estava longe do seu povo, mas Neemias não estava dentro de um lugar sujo, uma cadeia, uma prisão, não. Neemias estava dentro do palácio do rei. Imagina comigo, por favor. Para entrar na presença do rei, não pode estar vestido com qualquer roupa. Então Neemias não andava de qualquer jeito. Verdade ou não? Verdade ou não? Neemias não era uma pessoa de má aparência, que estava com todo, aquela pessoa toda torta, toda mal acabada. Não, Neemias não. Para entrar na presença do rei, as pessoas tinham que estar, até os servos, tinham que estar todos muito bem arrumados, muito bem vestidos, muito bem alimentados. Neemias estava fisicamente, carnalmente falando, humanamente falando, muito bem, bem alimentado, bem nutrido, dentro do palácio do rei, trabalhava diante do rei, estava ali servindo ao rei todos os dias, mas o seu povo estava em crise. Aonde é que eu estou querendo chegar com isso? É que muitas vezes para nós, irmãos, é muito fácil, nós que já conhecemos o Senhor Jesus, nós que já recebemos o Espírito de vida, olharmos para aquelas pessoas que ainda não receberam, que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, que ainda têm necessidade da salvação. É muito fácil para nós olharmos para eles e dizer assim: não, mas cada um tem que buscar por si, ninguém salva ninguém, salvação é individual. É muito fácil para nós que estamos hoje na presença do Senhor Jesus, olharmos para o pecador e dizer: se ele quer mudar de vida, ele tem que fazer por onde? Ora, se ele quer receber a salvação,
Ele tem que fazer por onde? Eu, quando estava perdido lá no mundo, eu fui atrás de Deus, ninguém ficou me carregando, ninguém ficou me ajudando, ninguém ficou me ensinando nada, eu fui atrás de Deus. Ora, se Ele quer Deus, Ele que vai atrás de Deus. Seria muito fácil para Neemias dizer assim: ó, meu povo está sofrendo, oh Deus, tem misericórdia deles, oh Deus, ajuda eles, oh Senhor, ajuda aqui o teu povo, tem misericórdia deles, mas à distância. Mas quem tem espírito de avivamento, ele entendeu. Quem tem espírito de vida fluindo, Neemias entendeu que alguém precisava fazer alguma coisa para ajudar quem estava caído. Quem tem espírito de avivamento, tem espírito de decisão, tem espírito de iniciativa. Quem tem espírito de avivamento, não fica observando o pecador caminhando no sentido, no caminho do inferno, e a gente só fica dizendo: oh meu Deus, tem misericórdia dele, oh meu Deus, tem misericórdia dela. Não, mas quem tem o espírito de avivamento, diz assim: Deus me usa e eu vou lá onde o pecador está e eu vou ajudá-lo, eu vou ajudar quem está caído a se levantar, eu vou restaurar a saúde daquele que está doente. Alguém precisa fazer alguma coisa pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus colegas de faculdade. Alguém precisa ajudar alguém que está perto de você, e eu quero te dar uma boa notícia: esse alguém é você. Esse alguém é quem? Fala: sou eu. Fala mais forte, diga: sou eu. E você sabia? Eu falei isso aqui esses dias com os irmãos. As pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que infelizmente ainda não sabem reconhecer que precisam tanto dela. Essas são as que mais precisam de ajuda, porque elas estão abstraídas em si próprias, que elas não conseguem nem perceber que o mundo delas está desmoronando. Quantas pessoas você olha para elas, externamente, carnalmente, elas estão muito bem, mas interiormente elas estão completamente destruídas, mas não reconhecem. Neemias recebe a má notícia: teu povo está em crise, tua cidade está em crise, há uma grande humilhação, há uma grande destruição. A princípio ele fica baqueado, normal, mas Neemias falou: peraí, alguém tem que decidir isso. Alguém tem que tomar a iniciativa. Coloca o verso lá para mim, por favor. Neemias chega no rei e diz assim: e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu, fala comigo, para que eu, não, fala mais forte, diga: para que eu a reedifique. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente fala assim: mas não fui eu que quebrei, por que eu tenho que consertar? A gente faz isso no casamento, a gente faz isso no trabalho. A gente fala assim: mas não fui eu que fiz coisa errada, por que eu tenho que pedir perdão? Ora, mas não fui eu que falei o que não devia falar, por que eu tenho que ir lá e tentar consertar as coisas? Não fui eu que quebrei, por que eu tenho que arrumar? Não fui eu que sujei, por que eu tenho que limpar? Neemias não estava preocupado com quem destruiu. Neemias falou: eu tenho espírito de avivamento e eu vou ajudar a reconstruir. Eu. Não importa quem destruiu, não importa quem quebrou, não importa quem fez a coisa errada. Quem tem espírito de avivamento decidiu fazer alguma coisa para consertar o que precisa ser consertado. Fala glória a Deus. Foi fraco? Fala glória a Deus. E qual é o terceiro sinal de um verdadeiro avivamento? O primeiro: se tem crise, é uma ótima hora, é o momento perfeito, é o ambiente ideal para acontecer avivamento. O segundo sinal é a decisão. Avivamentos acontecem quando existem pessoas decididas a ajudarem outras. O maior avivamento não é aquele que Deus opera em você para te encher de dons, de talentos, de capacidade, de virtude, de saúde, de salvação. Mas o verdadeiro avivamento é quando você, que está cheio da vida de Deus, começa a se importar e a ajudar aqueles que necessitam da sua ajuda. Esse é o verdadeiro avivamento. E qual é o terceiro sinal?
O terceiro sinal está lá em Neemias, capítulo 2 ainda, verso 10. O que fala? Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Olha para cá. O terceiro sinal de que está acontecendo na sua vida é um verdadeiro avivamento, chama-se oposição. Como é que se chama? Quando você está enfrentando naquilo que você faz, especialmente naquilo que você faz para Deus, quando você está enfrentando oposição, quando você está enfrentando resistência, é sinal de que o que você está gerando é um avivamento. O Breno Silvino, vem cá. O Breno Silvino me ajudou de manhã e agora vai me ajudar de noite de novo. Olha para mim, presta atenção, olha para cá, mesma coisa. Olha para cá.